João, tá por aí? Tá por aí. Tudo bom com você? Tudo certo. João tá na Itália, né? João já encontrou a Carla Zambelli por aí? Não, eu tô procurando ainda. Faça isso. Qualquer coisa dá um toque aqui na gente, tá? Eu Ô, não sei João. exatamente onde ela está escondida por aqui. Então, a Ela última não estava na informação é de que Flórida? talvez. Então, pois é. O Paulo Figueiredo, neto do ditador, fez uma postagem dizendo que ela chegou à Itália e telefonou para ele dizendo que está bem na Itália. No entanto, a gente não é uma informação que a gente não acredita, né? A gente tem É, mais convicção de que ela esteja realmente nos Estados Unidos por conta daquela localização geográfica, né? Teve um youtuber que postou isso e é muito mais exato. crível, de fato. Então, muito provavelmente ela está assim em Miami, nos Estados Unidos e não na Itália Ainda ainda. mais estava em Fort Lauderdale, que é um lugar onde essa É, região de máxima probabilidade de encontrar brasileiros bolsonaristas. exato, né? Pois é, muito provavelmente ela tá por lá sim. Ó, seguinte, o monitor trouxe dois questionamentos que a gente vai repercutir agora com o João, que é em relação à primeira-dama, Janja, e a fala que foi feita naquela conversa, naquele jantar sobre o TikTok, enquanto ela estava na China, jantar esse do qual fez parte também o presidente chinês Xi Jinping. E uma outra pergunta é sobre os ataques recebidos por Marina Silva durante participação na Comissão de Meio Ambiente ali no Senado Federal. Então a gente tem duas mulheres e avaliações desses cinco grupos, lembrando que vão desde bolsonaristas convictos até lulistas. Conta pra gente, como que você vê? Acho que a gente pode analisar junto, né? Porque são duas mulheres aí e traz pra gente os resultados. Assim, em relação à Janja, eu acho que tem uma coisa mais interessante ainda no caso da Janja, que foi o Diga. seguinte. Em relação à Janja, os bolsonaristas convictos, obviamente, assim, rejeitaram totalmente o que eles chamam de postura da Janja, o fato dela ter se manifestado durante o jantar, assim, eles não tiveram um pingo de simpatia por isso. Os moderados, já teve gente que falou que defenderam o direito dela se manifestar, ainda que acharam que houve quebra de protocolo. Os outros três grupos, que a gente chama de flutuantes, os Lula descontentes, os lulistas, todos apoiaram, na verdade, esse direito de manifestação da primeira-dama, só que todos acreditavam que houve, de fato, quebra de protocolo, né? Então eu acho assim, é engraçado esse negócio, porque mesmo os grupos que são mais simpáticos à primeira-dama, ao governo e mesmo ao assunto que ela tratou, né, você vê que eles estão meio mal informados, né? Porque não houve exatamente quebra de protocolo na coisa ali no. A Eu não estou expressão da ouvindo. quebra de protocolo. Você está me ouvindo agora? Tô, agora Oi, oi, sim. oi. Eu achei perfeito isso que você coloca sobre a questão da quebra de protocolo, porque quem colocou que foi uma quebra de protocolo foi a grande imprensa aqui no Brasil a partir de uma fofoca que surgiu lá de dentro. E todo mundo comprou. Exato. Quando você está num jantar, que protocolo que existe de que você não Qual o pode protocolo? conversar? Não é? Exato, exato. Então, é aquela coisa, o efeito da grande imprensa, por isso que eu estudo grande imprensa também, além disso, continuo estudando a grande imprensa, porque você vê, né, aí um sinal claro de que o enquadramento da grande imprensa ganhou todo mundo. Sim, sim. Ela não só dá justificação para os bolsonaristas exercerem o ódio, né, deles contra qualquer coisa que o governo faz, particularmente os bolsonaristas convictos, mas ele acaba, esse tipo de enquadramento acaba penetrando também o pessoal que é simpático ao governo, né, e simpático à causa, à postura e tudo mais, a essa questão. Isso é triste, isso mostra a importância da grande imprensa ainda no Brasil, uma grande imprensa que está em campanha contra o governo Lula, agora, né, aberta, eu acho. Inclusive, eu achei engraçado vocês estarem fazendo essa pesquisa sobre a recandidatura do presidente Lula. Devia mostrar para o Felipe Nunes isso, porque ele só faz ficar reunido, né, com o pessoal da Globo News, né, para atribuir tudo a problemas do governo, queda de popularidade do governo, para depois fazer uma pesquisa para mostrar a queda de popularidade, que eles aí começam de novo a comentar, é um ciclo vicioso isso, né?
É uma coisa Ele impressionante. trouxe, é muito interessante, ele trouxe, né, como parte dessa queda na avaliação do governo, a questão desinformacional. E justamente a desinformação parte de onde ele faz parte como Ele comentarista. faz parte disso, exatamente. Sim. E a grande imprensa é muito, ela tem um papel muito importante na desinformação e mesmo no fornecimento de subsídios informacionais para o governo Bolsonaro. Para o governo Bolsonaro, não, para o bolsonarismo. Ainda que eles, assim, rejeitem a grande imprensa, né, quando vão falar sobre ela, mas não tem jeito, esse tipo de informação só vem, não tem, a gente não tem alternativa jornalística de massas no Brasil, infelizmente, né? Assim, a gente está aqui para tornar a TVT essa alternativa, mas assim, do jeito que está agora, por enquanto não temos, então precisamos disso, né? E o governo, por outro lado, isso é um sinal de que o governo não chega nas pessoas, ou seja, não tem um enquadramento alternativo para chegar nas pessoas, concorda? Concordo, é É isso. A gente triste. discutiu aqui hoje essa questão da comunicação realmente e como não só a desaprovação do governo Lula subiu, como a avaliação da figura do presidente Lula caiu. E isso é um alerta muito grande, porque em outros momentos, mesmo que o governo fosse mal, Lula sempre O tinha ali Lula aquela ficava. figura intacta, exato, né? Então, Uhum. essa questão da comunicação está falhando, mas está falhando num nível mais profundo até. É um nível profundo que já estava presente desde o começo. Assim, eu sempre falo disso, sempre que posso falo disso com as pessoas, mas assim, não fizeram nada, né, até agora. Não, a Então gente. não adianta você Diga. trocar a cabeça da SECOM se de fato o governo não tem um canal de comunicação de massas, A gente comentou né? isso aqui, né? Que é um Sidônio Palmeiras sozinho não vai fazer verão, né? Então, assim, falta Não uma comunicação faz. mais direta por parte do presidente Lula, falta encampar uma pauta e mobilizar a população no geral em torno dessa pauta. Então, falta aí alguns encaminhamentos que podem reverter essa situação, talvez, mas que essa solução, essa reversão, na verdade, vem por meio da comunicação. Acho que tem ficado cada vez mais claro para a gente. É. Mas o governo, eu acho que ele não consegue fazer isso sozinho, Thalita. Veja bem, o Brasil é um país que a infraestrutura de comunicação de massas está toda na mão de empresas privadas. Então, Perfeito. assim, o governo, ainda mais o governo com essas restrições orçamentárias, aí que ele não conseguiria mesmo transformar a TV pública em algo. Assim, o caminho tem que ser outro caminho. Tem que ser o caminho de conseguir, entendeu? Empresas privadas de comunicação de massas. Ou seja, atalhos aí dentro, canais de comunicação para que os enquadramentos do governo sejam ouvidos. A gente, no Manchetômetro, coordena o Manchetômetro também, né? A gente produz um boletim semanal que chama De Olho na Mídia, no qual a gente analisa as principais matérias, os principais posicionamentos e temas tratados pelos três grandes jornais brasileiros, nos seus artigos de opinião e na capa. E a gente vê assim uma coisa impressionante a grande imprensa brasileira, porque os três jornais, Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, eles não só assumem as mesmas posições, né? Então são ultra neoliberais, são críticos à política externa brasileira, então são a favor da diminuição do gasto público, são a favor do corte de despesas com programas sociais. Não só isso, sou a favor da política externa, que a política externa brasileira seja completamente cliente dos Estados Unidos. Tem várias pautas que eles fecham, assim, não existe nenhum pluralismo externo, como se chama nos estudos de mídia, né? Ou seja, você tem um meio que tem uma posição, outro que tem outra, outro que tem outra. No Brasil não tem isso. Não bastasse isso, cada um dos meios, eles têm uma posição editorial que geralmente é super contra o governo, né? E aí, não só os editores escrevem editoriais assim, mas aí os artigos de opinião também são todos concordam com os editores, entendeu? Artigo de opinião, coluna de opinião, então é tudo a mesma opinião, não existe Sim, pluralismo interno também nos sim. nossos meios de comunicação. Então é um uníssono, é um massacre de opinião, na verdade, que a gente sofre no Brasil há muito tempo, né? Diga-se de passagem, né? Não é à toa que essas coisas assim neoliberais, essas- essa concepção financeira de tudo, da vida, esse individualismo meio destrutivo penetrou tanto na cultura brasileira, porque assim todos os meios de comunicação batem nas mesmas teclas, né? É, é,
Sim, eu acho interessante se você coloca os meios de comunicação, mas quem trabalha nesses meios também, né? Me chamou muita atenção, já que a gente está falando sobre duas mulheres aí, papel na política das duas, vários editoriais que saíram por parte aí dessa mídia, no sentido de defesa irrestrita de Marina Silva, porque ela tem o direito de estar em qualquer lugar e foi questionada sobre isso, né, pelos senadores, e daí a defesa por parte dos jornalistas, das jornalistas era, Marina pode estar em qualquer lugar, nossa solidariedade para com ela. No entanto, Janja não pode falar. Janja não pode se manifestar desse jeito. A Janja não pode se portar dessa maneira num local como esse, numa reunião com protocolos com o presidente chinês. Não é muita hipocrisia? É um pouco estranho isso, né? É muita hipocrisia. E a gente sabe que existem interesses, né? Então, assim, a gente tem aí uma grande mídia muito alinhada com o agro e que precisa trabalhar nesse morde-a-sopra e ficar do lado de Marina Silva nesse momento, sabe? Eu acho que tem várias questões aí que são várias camadas, como costumam dizer, né? Mas é de uma hipocrisia gigante. Numa semana eles estão metendo pau numa mulher e na semana seguinte eles estão lá ao lado em defesa irrestrita de outra. Duas mulheres ali que estão atuando da mesma forma. Veja bem. Tem uma diferença. A Marina tem mandato, a Janja não tem mandato, ela é só mulher do presidente. Mas isso, assim, essa crítica que eles fizeram a ela por ter comandado uma coisa como primeira-dama, ela pode, pô. Ela está lá, né, presente. Exato. Eles querem que ela seja só um bibelô do Lula, uma coisa assim, não tem sentido, né? Mas o que fica explícito é isso. Elas querem que seja horrível. um bibelô, é isso. Elas querem que seja a exato. bela recatada do lar, é isso. O que se prova explicitamente é isso. É que uma mulher ali, a primeira-dama, precisa ficar quieta na sua. Já se você tem mandato, você pode falar um pouco mais. Não é? Absurdo. A gente só falta comentar sobre como bolsonaristas viram essa questão da Marina Silva, né? Porque, apesar de tudo, fizeram uma defesa aí da Marina. Os moderados, né? Os bolsonaristas convictos Os convictos, alguns reconheceram que houve desrespeito em relação a ela. Sim. Então, assim, eu diria que no atacado, no geral, até que a Marina se saiu razoavelmente bem disso, né? Porque você vê, os outros grupos mais do centro à esquerda foram favoráveis à Marina, reconheceram assim, que o tratamento foi completamente inadequado. Agora, mesmo entre os bolsonaristas, isso penetrou esse tipo de crítica, né? O que eu achei positivo até. Com certeza. Pois houve um mínimo reconhecimento de que aquilo lá foi um show de horrores, né? Então Exato. já é algo, porque foi um show de horrores por parte dos senadores, realmente. João, acho que é isso. Sempre bom conversar com vocês, extrapolar um pouquinho essa nossa pauta, falar sobre... Eu acho que agora, sim, essa foi a primeira pesquisa que saiu, primeira que a gente, depois de alguns episódios importantes, né? Mas acho que daqui para frente a gente vai estar sempre trazendo também leitura de pesquisa com você e a questão das comunicações. Vocês deveriam, inclusive, pensar no futuro próximo, começar a fazer pesquisa quantitativa também. Se os outros meios de comunicação contratam isso, por que a TVT não pode? Tá aí, eu acho interessante também. Eu sei que tem uma coisa de orçamento e tudo mais, mas pode-se pensar em como fazer, entendeu? Tá aí, ó, vamos entrar em contato com o João. João. Não estou querendo vender nada, pelo amor de Deus. Mas o João faz isso, olha lá. João, um beijo para você. Se pintar a Carla Zambelli aí na rua, conta pra gente, tá? Eu aviso. Então tá bom, beijo. Tchau, tchau.